Fala bacanas, beleza? Hoje eu trago mais um padrão de projeto Singleton, largamente utilizado, muito fácil de entender. Bora pro código? Primeiro, a definição. Singleton, esse é o padrão que garante a existência de apenas uma instância de uma classe, um objeto em memória, mantendo um ponto global de acesso a esse objeto. Vamos lá. Primeiramente, eu defini no nosso exemplo um repositório de produtos. Esse vai ser a classe onde vamos aplicar o padrão Singleton, tá? Então eu criei um repositório em Memory Repository, né? Então eu criei até uma lista aqui para simular um banco de dados, né? Eu poderia ir numa infraestrutura, ir num SQL Server, num MongoDB, enfim, num Postgres, mas eu preferi fazer uma lista aqui de memória só para a gente simular os métodos de listar produtos e inserir produto. Porque a persistência, como é feita aqui, não importa. O que importa é o padrão do Singleton sendo aplicado, beleza? Como é que a gente garante que existe só uma instância do objeto e eu também tenho um único ponto de acesso de controle a essa instância, né? Então vamos lá. Primeiro item interessante. Meu método construtor é privado. Se o método construtor é privado, ninguém de fora consegue acessar o método construtor. Logo, ninguém de fora consegue criar esse objeto. Então eu não consigo fazer assim, new produto repositório. Eu não consigo fazer isso, né? Então eu já mantive ali eu selei a minha classe, beleza? Criei um modificador de acesso definido ali, justamente para poder controlar essa instância. E agora, como é que eu faço para instanciar o objeto? Então existe um método que é estático, né? Ele pertence à classe e não à instância, abre definição. Então eu consigo acessar esse método sem que exista uma instância, somente a definição da classe. Sendo assim, esse método que é o nosso ponto único global de acesso ao objeto. Tá? Como é que eu garanto esse ponto único? Vamos lá, vou explicar aqui a sequência do código, vocês vão entender. Quando eu entro uma thread aqui, uma requisição, quando eu chamo esse método, a primeira coisa que ele faz, verifica se a instância é nula. Como é a primeira vez que eu estou acessando a instância do repository, ela não existe ainda, então ela é nula, né? Porque no meu construtor eu defino só aquela lista do meu repositório a fim de demonstrar um acesso a dados, né? Então, se a instância é nula, ele pula para a próxima linha. Esse lock aqui, ele vai servir para quando a gente tiver solicitações concorrentes. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas é bacana observar que esse if alinhado mais o lock, vocês garantem o thread safe. O thread safe quer dizer que quando você tiver mais de uma thread concorrendo, somente uma vai acessar aquela operação, tá legal? Mas eu vou explicar aqui o cenário concorrente. Vamos ao simples primeiro. Então eu bati aqui, anulo, adquiri o lock, então somente essa thread consegue acessar essa região de memória, mas no meu exemplo aqui somente ela que está acontecendo, a primeira requisição. Ele é nulo ainda? É. Beleza. Eu vou lá e crio uma instância de repositório, saio dos métodos, né? E retorno a instância. Beleza? Bacana. Aí eu faço uma segunda chamada ao getInstance. A instância é nula? Não. Por quê? Eu criei a instância na primeira requisição. Então ele vai lá e já retorna a instância. A terceira que entrar, retorna a instância. A quarta e assim por diante. Ou então, a primeira requisição criou o objeto. As demais utilizam o mesmo objeto instanciado. Bacana? Então com isso eu já consigo garantir essas duas frases aqui. Que eu garanto a existência apenas de um objeto, mantendo um ponto global de acesso, que é o meu getInstance. Beleza? Agora vamos ao thread safe. Por que thread safe? Vamos lá. Imagine que você fez uma requisição web e vieram essas duas requisições muito próximas, quase que ao mesmo tempo, né? Em tempo de máquina, quase ao mesmo tempo. Então a primeira vai entrar aqui e a segunda também vai bater nesse if aqui. É nula, vai descer. A primeira que bater aqui no lock vai adquirir o ponteiro e vai isolar esse bloco. A segunda vai parar aqui e vai ficar aguardando o ponteiro ser liberado. Vai falar, opa, eu não posso mais avançar, a thread fica parada até que esse bloco de memória seja liberado. Então só a primeira vai passar. Quando a primeira passar, ela vai ser nula ainda, porque é a primeira vez que eu estou executando. Eu vou criar a instância,
e sair do método. Quando eu sair do lock, até antes de eu dar o return, em tempo de máquina, de tempo de execução, ele vai liberar o lock. Quando ele bater nesse if, a segunda requisição vai ver, opa, a instância é nula? Não é nula, porque a primeira requisição já criou o objeto. Então ela abandona e retorna. Assim eu garanto que mesmo num cenário de thread safe, eu seguro a concorrência aqui e torno o acesso serial, né? Ah, Brandão, por que esse lock não está aqui em cima? Porque na terceira requisição, quando ele bater aqui, ele vai verificar. Ela é nula? Não. E já retorna. Eu não preciso ficar locando a região de memória, tá? Então é interessante esse lock está dentro do if e esse outro if está aqui dentro por causa das requisições que ficam presas aqui, enfileiradas no lock. Bacana? Então esse é o padrão Singleton, muito fácil de aplicar. É só garantir o construtor privado e um método que faça o controle, principalmente thread safe. Agora, se você está num cenário que não é concorrente, você não precisa fazer com que seja thread safe. Outra observação interessante é que, se você quer criar um repositório, algum objeto que seja Singleton, mas você usa .NET Core, você pode usar, por exemplo, o container de gestão de dependência do .NET Core, ou qualquer outro container, né, o Inject, entre outros, Castle Windows. Você pode usar qualquer um deles, tá? Mas basicamente, quando você usa um container de gestão de dependência, ele já tem essa opção de usar Singleton, transiente ou por escopo, né? Ele tem várias definições. Então você pode não precisar usar esse design no teu código. Mas se você quiser fazer essa estrutura na mão, é essa que eu recomendo. Se for um cenário thread safe, não esqueçam de executar esse bloco com o if aninhado e o lock intermediando aqui, enfileirando as threads concorrentes. Vamos rodar a aplicação, entender o passo a passo aqui, ó. Vou executar. Bacana, tô subindo. Legal. Primeira execução, estou criando uma variável de repositório aqui, vou acessar meu repositório. É nulo? É. Adquirir o lock. É nulo? É. Crio uma instância, retorna. Aí eu faço um get all, né? Faço aquela operação na minha lista. A minha lista está vazia, né? Eu não fiz inserir nada. Agora eu vou inserir um objeto, inserir um segundo objeto. Vou fazer o get all de novo. Agora a minha lista retornou 2 itens que eu criei aqui em cima. Olha que bacana, eu vou criar um segundo repositório por causa de um outro motivo, um outro bloco. Vou acessar o get instance. O que vai acontecer aqui? A instância é nula? Não. Então ele retorna a instância. Quando eu fizer esse get aqui, quantos itens tem que estar nessa lista? Mesmo eu utilizando o repo 2 e não o repo 1. 2 itens. Porque eu estou usando a mesma instância do produto repositório. Legal? Então é isso, galera. Bem simplesinho, bem fácil de utilizar. Tá legal? Divulguem o canal. Essa é a maneira de vocês ajudarem o projeto, apoiarem o projeto para que eu consiga continuar gravando esses vídeos aqui, trazendo novidades e dicas para vocês. Valeu, galera. Muito obrigado, hein?